esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo estas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: O que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram a palavra de João e seguiram Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar. Irmãos e irmãs, na primeira leitura de hoje, nós ouvimos ali no 3º capítulo do livro de Samuel. Samuel ainda era jovem, menino, ele estava dormindo. E Deus então o chama. Ele acorda e vai até Eli. Ele pensava que era Eli que estava chamando. Então ele vai até Eli, se apresenta. Ele diz: Não sou eu que estou te chamando, eu não te chamei não, volta a dormir. E assim aconteceu uma segunda e uma terceira vez. Na terceira vez, Eli, que já era adulto, então diz para ele: Olha, se você ouvir alguém te chamando de novo, fala que o teu servo não te escuta. Então, quando Deus chamou pela 4ª vez, ele ouviu e deu a resposta para Deus. Samuel tem uma importância porque o profetismo, os profetas se iniciam em Samuel. E a leitura finaliza dizendo que Samuel crescia e o Senhor estava com ele e não deixava cair por terra nenhuma de suas palavras. Samuel ouviu e se dedicou àquilo que ele ouviu. Ele ouviu o chamado de Deus e se dedicou a este chamado. Porém, o que fica para nós, irmãos e irmãs? Como é difícil a gente ouvir o chamado de Deus. Como é difícil. Deus, quando nos chama, Ele não vai chamar da forma que chamou Samuel. Nós não vamos ouvir a voz de Deus. Se alguém disser que ouviu a voz de Deus, pode colocar numa camisa de força e internar, porque está ouvindo coisas. Não é dessa forma que Deus nos chama. Deus, Ele vai nos chamar através de gestos, através de situações. Por exemplo, quando a gente vê um irmão caído e necessitando da nossa ajuda, é uma forma de Deus nos falar, porque nós precisamos socorrer aquele irmão que está caído. Deus vai nos falar através dos pobres, através dos sofredores. Então, para que a gente ouça Deus, a gente tem que estar, obviamente, com os nossos ouvidos atentos, mas temos que estar mais com o nosso coração aberto, porque é no coração que Deus vai falar. Se a gente vê alguém que está caído e o nosso coração não sente a necessidade de levantar aquele irmão, significa que nós não estamos ouvindo a voz de Deus. Portanto, nós temos que estar com os nossos corações sempre abertos, sempre dispostos, porque se a gente não tiver o nosso coração puro, Deus pode falar mais do que as 4 vezes que Ele chamou Samuel, e nós não vamos ouvir. Nós vamos ficar
do mesmo jeito. Portanto, essa primeira leitura de hoje, ela deixa aí para nós como lição, nós estarmos com o nosso coração aberto, sempre dispostos a ouvir Deus. No Evangelho que acabamos de ouvir, do livro de São João, nós ouvimos mais uma vez João Batista. Ele se encontra com 2 de seus discípulos e Jesus vem chegando, sozinho, caminhando, e então ele já olha para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus. Já proclama Jesus como o Cordeiro de Deus. E então os 2 discípulos que estavam com ele deixam João e começam a seguir Jesus. Percebendo que estava sendo seguido, Jesus vira para eles e diz: onde moras? Aliás, o que queres? Deus pergunta: o que queres aqui? O que vocês estão querendo? E eles respondem que querem saber onde Jesus mora. Jesus não mora em um só lugar, Jesus não mora numa casa, Jesus mora em todos os nossos corações. Por isso que Jesus então pede para que eles o sigam. Dos 3 discípulos, 2 deles têm nome: Simão e André, os irmãos. André, ao continuar caminhando com Jesus, vai ao encontro do seu irmão Simão e diz que encontrou com Jesus. E Simão então vai rapidamente ter com Jesus. E Jesus olha para ele e diz: Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. O que aconteceu? O que tem em comum Samuel e esse encontro dos discípulos com Jesus? O que tem de incomum? O que a gente pode encontrar de comum nestas duas leituras? A transformação que acontece na vida daqueles que se encontram verdadeiramente com Deus, daqueles que se encontram verdadeiramente com Jesus Cristo. A transformação. Nós, quando nós vemos participar da Santa Missa ou participar da celebração, e quando nós nos encontramos com Jesus na hóstia santa, nós não podemos de forma alguma sair do mesmo jeito que nós entramos, porque nós estamos levando Jesus dentro de nós, assim como Maria levou Jesus no seu ventre, nós estamos levando Jesus dentro de nós. Então, se a gente vem para a igreja e volta para casa do mesmo jeito que a gente chegou, alguma coisa não está certa. Tem algo de errado na nossa vida, porque os 2, ao se encontrarem com Jesus e com Deus, no chamado de Deus, Samuel, se transformaram. Samuel acatou a palavra de Deus, foi um grande profeta. E Pedro, a gente sabe, em Pedro Jesus fundou a nossa igreja que vem até os dias de hoje. Então os 2 se transformaram ao tomar contato com o chamado de Deus, o chamado de Jesus. E se a gente vem então aqui e comunga e volta para casa igual, a gente tem que rever muitas coisas. A gente precisa repensar aquilo que nós somos enquanto cristãos. Porque eu venho para a igreja, se eu entro desanimado, triste, cansado, eu tenho que sair transformado. Eu tenho que sair alegre, feliz, independente dos problemas que eu venha estar passando para me encontrar nessa situação. Eu tenho que voltar transformado, porque eu tomei contato com Jesus, eu estou levando Jesus dentro de mim, e eu volto para casa do mesmo jeito? Então alguma coisa não está certa, E a segunda leitura de hoje, São Paulo escreve aos irmãos da comunidade de Corinto, para dizer que o corpo é templo do Espírito Santo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo, e nós devemos cuidar do nosso corpo, porque o nosso corpo, nós estamos somente usando ele. Diz aqui no finalzinho, o corpo não é de vocês, e vocês foram comprados e foram pagos por muita coisa, que foi Jesus morrer na cruz por todos nós. Então nós temos que cuidar desse corpo. Por que São Paulo está falando isso? Porque na comunidade de Corinto tem algumas coisas que aconteceram só lá, Os homens daquela comunidade,
eles estavam usando os serviços das prostitutas, porque eles achavam que Deus queria somente a alma deles, e se eles usassem esses serviços, eles não teriam problema nenhum. Mas, e aí São Paulo vai escrever, vai dizer isso: não, vocês são corpo e alma, mas o corpo não é seu, o corpo quem te deu foi Deus, e você necessita cuidar do seu corpo. São Paulo vai então querer, com esse discurso, fazer com que eles mudem, que deixem de usarem as prostitutas e que passem a tomar conta daquilo que Deus deu para eles. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje então nós podemos guardar dessas leituras que nós somos templo do Espírito Santo, e sendo templo do Espírito Santo, se o Espírito Santo mora em nós, ao tomarmos contato com Jesus, ao tomar contato com a Eucaristia, nós devemos estar atentos a ouvir as palavras de Jesus, a ouvir o nosso chamado. Quando Jesus nos chama, é porque Ele tem a certeza que nós podemos responder, que nós podemos dizer sim. A gente às vezes fica com um pouco de medo, fica preocupado, achando que não vai dar conta daquele chamado, mas Jesus, Ele dá para cada um de nós aquilo que nós podemos responder, aquilo que nós podemos suportar. Então, devemos estar sempre com o nosso coração aberto para ouvir esse chamado de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Profecia